Uma boa tarde a todas as acadêmicas, os acadêmicos dessa universidade, os convidados de fora, as minhas colegas e colegas docentes aqui presentes. Sábado de manhã, eu estava na praça, encontrei alguns velhos conhecidos e a gente brincava se a gente havia se encontrado pela última vez na Praça Aldeia Marinho, ou na greve de 17, ou no movimento de 30, ou na campanha da legalidade, nas diretas já. Por outro lado, alguns de nós chegaram a estar nas ruas durante o Fora Collor, mas talvez a maioria de vocês presentes aqui no Fora Collor estavam nascendo ou recém-nascidos. Fora alguns movimentos sociais específicos em Santa Maria, principalmente na questão do transporte, organizado pelo movimento estudantil, que levou alguns às ruas nos últimos anos, mas em momentos menores, essa realmente é a grande retomada, ao menos desde que eu conheço essa cidade, vindo para cá pela primeira vez em 1984. Eu imaginei que eu seria o primeiro a falar, porque eles gostam de colocar o historiador para historiar e os outros para debater. Mas fique tranquilo, porque eu sou um professor de História do Presente, não só me considero um teórico dos movimentos sociais e políticos do mundo do trabalho, mas também militante ao longo da minha história, passando pelo movimento estudantil e, mais recentemente, movimento sindical. É claro que eu vou falar, então, de um lugar, nesses pequenos 10 minutos, o lugar do historiador, o lugar de alguém que nunca separou a teoria da prática na sua militância. E tem na praxis, tá, a grande concepção de entendimento da realidade. Nós estamos genericamente perplexos. O que está acontecendo agora? Bom, eu trabalho e coordeno um núcleo de pesquisa na nossa graduação que se chama Mundo do Trabalho e Movimentos Sociais. Quero trazer para vocês dois autores. Ilse Sherwood, cientista social, professor da Federal de Santa Catarina, e que há anos pesquisa também movimentos sociais, e num dos seus últimos livros sobre as redes de movimentos sociais, ela, em síntese, apresenta essa novidade de organização dos movimentos pelo mundo afora. E que esses movimentos estariam superando tanto os tradicionais movimentos sociais como os novos movimentos sociais. Quais seriam os tradicionais? Aqueles organizados em torno do movimento operário sindical, que tanta trajetória tiveram de greve pelo mundo afora, sobretudo do século XIX até a década de 60, e os movimentos camponeses, além dos movimentos de luta pela moradia. Os novos movimentos sociais, surgidos sobretudo na Europa, nos Estados Unidos, a partir da década de 1960, resumidos em movimento negro, movimento estudantil, movimentos ecológicos, o que se chamava na época movimentos gays, ou hoje, pela livre orientação sexual, seriam os NMS, que também estariam já em processo de defasagem histórica, porque a partir da rede mundial de computadores, as formas de organização das redes se dariam a partir dessa perspectiva de grandes movimentos de rua, como se vê na Europa, desde os movimentos anti-globalização, principalmente durante o acontecimento dos fóruns de Davos, o Fórum Econômico Mundial, e que teve essa contraposição, sobretudo a partir de Porto Alegre, no Fórum Social Mundial, e especialmente no momento simbólico que foi, nos Estados Unidos, a Batalha de Seattle. Num artigo da Maria da Glória Gon, pesquisadora dos movimentos sociais e professora da Faculdade de Educação da Unicamp, ela, num capítulo, ao analisar os problemas, as concepções e o que acontece nos movimentos anti-globalização, num livro escrito no início deste século, lançado em 2003, e que ela chamou de Movimentos Sociais no Século XXI, a Maria da Glória Gon aponta algumas características que eu vejo presente no Brasil, principalmente dos últimos anos, e com força nessas últimas 2 semanas. Principalmente nessa forma de organização em redes sociais,
com pautas bastante diversas, um grande contingente na rua e levantando as mais diversas propostas. E eu penso que talvez esse debate ajude um pouco mais para nós, enfim, nos entendermos, porque certamente alguns de vocês estiveram nas ruas nesses dias agora, ou voltaram a ela, ou estrearam na rua nessas últimas 2 semanas. Bom, quais são, e eu vou levantar já, porque acho que o debate pode fazer isso, algumas não das preocupações que eu tenho, que podem passar por elas também, mas algumas das constatações diante, inclusive, dessa exposição teórica que eu acabei de fazer. No caso brasileiro, os autores que tentam pegar modelos europeus, ou, sobretudo, de determinadas análises sociológicas, que, sobretudo, vêm dos Estados Unidos, se equivocam em relação ao nosso processo histórico. Não no sentido daquelas concepções tradicionais de nossas classes dominantes, das elites, que aqui temos um país de acomodados. Talvez os nossos historiadores, nos seus livros didáticos, ao preferir histórias mais tradicionais, de cima, sem ver os de baixo, aí sim mostram um país apenas das elites. Mas desde os tempos coloniais, seja nos movimentos indígenas contra a conquista colonial, seja nos movimentos quilombolas contra a escravidão, passando pelas lutas de independência nacional, passando pelas formas de organização popular que levaram ao fim da escravidão pela abolição e em defesa da República, passando pelas greves dos trabalhadores, passando por Canudos, contestado, campanha da legalidade, resistência, inclusive armada ao golpe de 64, luta pela redemocratização do país, alicerçada dos movimentos sociais. Todas essas são marcas de muita resistência do que se chama genericamente o povo brasileiro. Então, não temos um país acomodado. O que temos, essencialmente, cada vez que o povo se organiza, principalmente na República Brasileira, como foi da década de 20 para a década de 30, a repressão do Estado, a serviço de alguns, como foi o Estado Novo e a ditadura de Getúlio, e o pós-64, implantaram de cima para baixo uma repressão às formas organizadas da população querer mais direitos. E eu gostaria também de finalizar depois falando um pouco sobre qual o significado desses direitos, porque boa parte das pautas que estão na rua, mesmo que difusas, estão falando de direitos absolutamente legítimos em sua maioria. Como chegar a ter esses direitos, as estratégias políticas, aí sim, os que estão na rua certamente não querem o mesmo, todos. Como chegar a elas é o que está em disputa agora. No Brasil, da década de 30, nós tivemos as grandes conquistas dos direitos sociais dos trabalhadores. Não foi uma doação de Getúlio. Boa parte das demandas colocadas pelos trabalhadores da Europa, do Brasil, tiveram no governo do Getúlio essa compreensão. Mas os direitos políticos individuais foram cerceados. A ditadura, se não avançou sequer em direitos trabalhistas e sociais, porque manteve aquela estrutura, reprimiu os direitos políticos e amordaçou uma geração, talvez a geração de muitos de nós que estamos aqui nessa mesa. Mas isso não foi... como o Reich, que deveria durar 1000 anos, e apenas durou 13, nós tivemos também, aqui no Brasil, longos e curtos 21 anos de repressão. Mas a concepção do direito que se estabelece aqui é uma que é retomada com força agora, nos últimos anos, sobretudo na ofensiva neoliberal. O que tivemos após a democracia? Conquista de direitos políticos e individuais, mesmo que ainda limitados, mas eu tenho liberdade de falar o que eu quiser para vocês hoje aqui, e a tendência é eu sair dessa sala e não ser preso no final. Mas veio nesse processo também uma tentativa de retirada de direitos trabalhistas e sociais muito contundente a partir de propostas do Banco Mundial que, sobretudo, foram levadas a efeito na América Latina, especialmente na flexibilização dos direitos do trabalho. Se quer menos Estado, menos governo, se quer políticas sociais e não se quer direitos, nesses aspectos que eu estou levantando aqui. E eu penso que isso é parte das grandes contradições que afloraram na América Latina e no Brasil mais recentemente. Mesmo governos que, por políticas sociais compensatórias, como é o caso do Brasil, atenderam parte disso, ainda são insuficientes, porque não há limite, e os estudantes de direito talvez devem saber disso, para o direito. Ele sempre busca mais.
O que nós temos aqui? Uma necessidade histórica de compreender que não há direito individual sem direito social, não há direito político sem direito humano. É preciso que se construa e se conceba uma concepção horizontalizante de direitos, nenhum superior ao outro. Eu não quero abrir mão do meu direito como trabalhador em educação apenas para dizer que eu posso falar o que eu quero e não ter a liberdade, né, de no final do mês garantir isso, né, para os que estão próximos de mim. Isso é o direito, né, à existência. O Brasil, me parece que não acorda agora. Ele aprofunda, né, necessidades que historicamente não foram lidadas. Eu disse para um jornal da cidade que talvez trate-se genericamente na população brasileira, e é arriscado dizer isso, que nós não somos contra a Copa, mas a Copa do Mundo, em detrimento da saúde, da educação do trabalho, gera questionamentos em todos nós. Por que tais investimentos sendo priorizados em conjunturas onde outros são mais necessários, são fundamentais para o que a gente chama genericamente de ser humano? Então esse é um dos pontos. A questão do espaço urbano, eu oriento alguns trabalhos, não sou pesquisador especificamente disso, sobretudo nessa cidade. Ela está no esgotamento histórico. O direito público à cidade foi sendo substituído por um direito de poucos e essencialmente vai estourar no transporte público, cada vez mais caro, de menos qualidade. Essa foi a motivação inicial desse movimento que se ampliou de tal forma com outras bandeiras. Quero dizer para vocês também, como historiador, que apenas estar nas ruas não quer dizer muita coisa. Na Itália, em crise, após a Primeira Guerra em 1922, milhares marcharam sobre Roma e deu no fascismo de Mussolini. Aqui no Brasil, no pré-64, milhares foram às ruas pedindo Deus, pátria, família e liberdade. E o golpe de 64 em seguida veio. Não significa, né, que as ruas sejam apenas movimentos de mudanças, no sentido progressista do que eu estou querendo dizer aqui. As ruas podem ser também expressão conservadora. E o que nós temos visto nesse movimento, algumas organizações integralistas e parafascistas agredindo militantes que querem ter o direito de expor bandeiras, seja elas quais forem. Me permito a expressão, se alguém levanta uma bandeira, foque o PSTU, por que não? Alguém não deva levantar uma bandeira viva o PSTU ou viva qualquer partido. Mas entendo que a representatividade, a institucionalidade, na forma como a democracia brasileira se construiu nos últimos tempos, pretere os movimentos sociais, as ruas, em favor dos gabinetes. E os partidos políticos, talvez, todos eles, inclusive de esquerda, pedagogicamente estão aprendendo. Inclusive o governo Lula, que se criou enraizado nos movimentos sociais, o que significa deixar de lado os movimentos sociais, porque a população começa a ver que não tem representatividade. E a representatividade passa a ser individual. Eu vou para a rua para expressar o que eu quero. Eu dizia antes para alguns colegas do debate que uma das bandeiras que eu vi aqui em Santa Maria, que foi capa de jornal, eu apoio por ser colorado. Não quero Adriano no Inter. Porém, há outras mais profundas e que eu poderia elencar aqui, as que historicamente nós apoiamos, inclusive enquanto movimento sindical. Pessoas morreram por levantar bandeiras nesse país, mas às vezes que se disse contra qualquer bandeira, contra as bandeiras de partido e apenas a pátria, se deu no golpe do Estado Novo com Getúlio Vargas. Eu pergunto aqui, para a reflexão de vocês, se para fortalecer a democracia é isso que nós queremos para resolver os problemas sociais. A história demonstrou que esse não é o caminho. Então o desafio nosso, de todos, é disputar contra aqueles que talvez estão no movimento para atacar a democracia e não defendê-la. Mas em 64 também os que deram o golpe falavam em defesa da democracia e tiraram o governo constitucionalmente eleito do país. Qual é o caminho alternativo, né, nesse momento da representatividade? Eu sou defensor da democracia direta. É possível que desse movimento nós mudemos o país só nas praças?
talvez aqueles que estejam nesse movimento contra essa representatividade não queiram, que muitos de vocês queiram, que é a democracia direta. Bueno, para finalizar, eu penso que é importante colocar para todos nós, né, que esse é um momento único na história do nosso país, porque não é o Fora Collor, não é as diretas já, não é a campanha da legalidade, que vejam só, aqui no Rio Grande do Sul, pela primeira vez, em 1961, colocou a Brigada Militar ao lado das Forças Populares. Para quem é dessa cidade, deve saber que no quartel da Brigada, aqui no bairro Dores, as pessoas iam se alistar para necessidade, se fosse o caso, não aconteceu, do povo pegar em armas para defender Jango na presidência. E quem daria as armas seriam a Brigada. Nesse momento nós temos mais uma vez, como historicamente acontece, a repressão, como aconteceu em São Paulo, e que por ela, eu acho que o Geraldo Alckmin vai merecer uma nota negativa, mas de rodapé nos livros didáticos de história. 3, 4 mil pessoas apanhando, transformaram um movimento nacional dessa dimensão. O que nós temos lá em relação à violência, que é um dos casos mais debatidos, e como a mídia, lamentavelmente, desfoca a questão da violência. É claro que nos movimentos anti-globalização, como foi em Seattle, como foi na Europa, nós temos militantes libertários, anarquistas, contra qualquer forma de organização política, contra partidos, contra institucionalidade, são da ação direta, agem de forma violenta, sim. Atacam símbolos do capitalismo, como o McDonald's, como o GAP, como da institucionalidade, sobretudo em prefeituras e legislativo. Nós devemos compreender que militância é essa, que inclusive no Brasil fez a greve 17, por exemplo, em São Paulo. Não transformar essas lideranças históricas num conceito pejorativo de anarquia, que seria o que está acontecendo para alguns no nosso país. Porém, esses são minoritários. Podem saber, caros alunos, se alguém está na rua depredando e ao mesmo tempo saqueando lojas, não são militantes dessa categoria, que realmente agem de forma violenta, mas não têm o objetivo de saque. Nós sabemos, tá, a não ser que seja a teoria da conspiração, que o próprio PCC em São Paulo está aproveitando esses movimentos para colocar o crime organizado na rua para fazer essas ações de violência. Portanto, é preciso olhar para o lado. É preciso olhar para o lado para ver quem está dentro da multidão. Porque só a multidão, ela acaba sendo despolitizada. Eu discordo de Antônio Negri e Michael Hart que a multidão mudará o mundo. Porque no meio da multidão, inclusive como aqui em Santa Maria, tem empresários que lamentavelmente levantam só bandeira de menos impostos e contra a corrupção. Mas não levantam bandeiras importantes, né, que o próprio movimento originou, que é, por exemplo, o passe livre. Por que será? Por que não levantam que nesse país é preciso acabar com o superávit primário, que drena milhões de recursos que saem da educação e da saúde para o capital financeiro e para ir para os grandes bancos? Nossos governos, lamentavelmente, se subordinam a essa lógica. Isso não se discute. Então é preciso saber quem é meu aliado. Se vocês são aliados dessa perspectiva e estão no movimento, sejam bem-vindos a isso, tá? Mas lamentavelmente eu não vou abraçá-los, porque só corrupção levou ao assassinato de Getúlio, ao suicídio de Getúlio em 54. E o discurso do Mar de Lama é perigoso, porque sempre é um discurso conservador. Agora nós temos que estar na linha de frente no combate à corrupção, sim, porque é um problema não endêmico do Brasil, é um problema inclusive que atinge a Inglaterra. Dizem que nós deveríamos ter sido colonizados por ingleses, que daí seria diferente, porque o nosso problema é tradição lusitana, ibérica. Desculpe, tá? Você que é pouco acadêmico, isso é um blá 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 ahistórico, porque se os ingleses fossem, tá, por colonização e não exploradores como fossem o suprassumo, tá, da concepção anti-ibérica, a Índia hoje seria o primeiro país do mundo. Mas nós precisamos, repito, respeitar essas mobilizações, olhar para frente, olhar para os lados, porque é um movimento muito difuso e diverso. E quando o povo está na rua, todos se aproveitam, desde os fascistas até os revolucionários, da ação direta, os de esquerda e os de direita. Então, é preciso saber, sim,
que esse não é um movimento, mas tem dentro dele vários movimentos, e que bom que o povo volte às ruas, porque o impeachment do Collor no Brasil não sairia se não tivesse as ruas. Mas quando o povo sai das ruas, o Collor volta como senador da República. Obrigado.